Hoje em dia existe um conceito novo, tem uns 20 anos, chamado química verde, não sei se ouviram falar. É que nós estamos tentando eliminar todos os resíduos químicos. Então, em vez de ficar fazendo uma análise química do ponto de vista, se ele lá faz uma reação química para medir a cor, você não precisa mais disso hoje. Ou seja, nós temos de evitar isso no máximo possível. Então, existe uma análise instrumental que já nos permite fazer isso. Existem métodos hoje de ressonância que eu não vou mostrar para vocês, mas eu consigo saber como você está funcionando, só ATP, ATP, tudo dentro da pessoa. E não vou poder mostrar aqui hoje, mas isso é possível. Também eu posso saber a composição química, em vez de você mandar no laboratório para a pessoa fazer um exame de glicose, de colesterol, de tudo isso. Isso hoje, do ponto de vista científico, não é mais necessário. Você pega um aparelho de ressonância magnética. Alguns outros, se me dá uma amostra de urina, eu digo tudo que tem lá dentro, de uma única vez. Então as pessoas hoje fazem o que nós chamamos de metaboloma, ou seja, o perfil de tudo que tem lá dentro. A pessoa não precisa, o médico não precisa lá ficar fazendo, pedindo exame por exame até descobrir o que você tem. Hoje em dia já tem isso, já é passível de fazer, nós fazemos isso não para humanos, que a Embrapa não faz, mas para animais. A gente quer saber efeito de doenças, então só que a gente não faz mais todos aqueles processos de laboratório normais. Nós fazemos usando técnicas aí que não precisa fazer isso. Então esse é um dos objetivos, nós chamamos de química verde, tentar substituir o máximo possível de geração de resíduo, ou mesmo substituir produtos de origem fósseis por origem biológica, biodegradável e tudo isso. Então um conceito novo, certamente vocês devem estar ouvindo falar disso, que é uma coisa que está mudando um pouco como o químico é visto pela sociedade, né? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui, como a gente pode usar essa ressonância aqui, já num outro campo que eu trabalho mais, seria, eu mudei um pouco o título, ressonância magnética nuclear chega ao supermercado. No final dessa palestra, vou mostrar para vocês que daqui uns dias, eu digo, não sei se é 10.000 dias, mas em termos de dias, vamos ter talvez no supermercado um aparelhozinho que você vai colocar uma fruta em cima, um pedaço de carne, apertar um botão e vai dizer, essa carne está dura, essa carne, quanto tem de gordura? Ou, esse seu feijão que você está levando aqui, ele tem muita umidade, o cara está te vendendo uma coisa, está vendendo água para você, em vez de estar vendendo feijão. Então, isso já é possível do ponto de vista técnico e científico. Ainda não é possível colocar lá no supermercado, tá? Mas nós já podemos fazer isso. Vou mostrar para vocês algumas aplicações que nós estamos fazendo. Ou mesmo saber se a sua fruta está amassada, se ela está azeda ou está doce, tudo isso. Então, sem tocar na fruta, do ponto de vista de gastar algum produto químico, nada. Muitas vezes, vou mostrar para vocês que elas vão estar passando uma esteira e eu vou estar dizendo naquela hora quanto tem de alguma substância química lá dentro, mas sem tocar nessa fruta. Então, um método que não gera resíduo, a fruta continua intacta, você vai poder comer. Ela não sofreu radiação nenhuma, ela sofreu menos do que você usar o celular. Uma radiação de onda de rádio que nem usa no celular ou no aparelho de rádio, tá ok? Então, mais ou menos isso, uma breve descrição do que eu vou falar para vocês. Então, ó, aqui mais ou menos, vocês podem ver aqui um monte de frutas, aqui um pouco de carne, tudo isso. Mesmo, naturalmente, as frutas, as carnes, todos os nossos alimentos, eles têm uma variabilidade. Não adianta eu lá colher 100 abacaxi, 100 melões, sempre vai ter um doce, um azedo, não tem jeito, isso é natural. Tá? Então, o que nós vamos mostrar aqui, como a gente pode usar esses métodos nossos para saber qual que é mais doce ou está no paladar que você quer. Tá? Então, hoje em dia, mesmo então dentro do mesmo material que você encontra, tem esses problemas, né? Então, a gente sempre encontra aí frutas amassadas que a gente pode determinar se elas estão muito ácidas, sem doce ou sem açúcar, a carne está dura, com muita gordura. Você não sabe, hoje em dia no supermercado que tem lá, fala quanto tem de gordura, mas não é daquela carne que você está comprando, é daquele boi, ou dos bois em geral, não é daquele pedaço. E isso varia muito. Já em grãos, se tiver muita umidade, o grão leva a um problema. Não só se está levando água para casa, em vez de estar levando mas existe um problema principalmente em alguns grãos, que é um problema de um fungo que leva a um produto chamado aflatoxina. Se a umidade estiver muito alta, que ele leva a câncer de fígado muito rápido. Então é um problema. Também nós temos problema com baixo teor e qualidade de proteínas e assim por diante. Então existem, mas isso são coisas que ocorrem naturalmente. Um outro problema é fraude, né? Então fraude, as pessoas podem fraudar os alimentos. Tá? Então ele está vendendo. Então o caso mais grave aconteceu recentemente foi na China. No Brasil também teve fraudes em leite, mas na China, os chineses lá substituíram a proteína que deveria ter no leite por esse produto aqui que é altamente tóxico. Matou várias crianças lá. Por quê? Esse daqui, ó, ele simula como se fosse um aumento do teor de proteína no leite. Não aumenta a proteína nada. Ele botou uma substância que mascara o método de análise. Como ele sabe como o método analisa, ele foi lá e botou uma substância que vai dizer por aquele método que ele é proteína. Mas se você analisar por outro método, você vai ver que não é proteína. E isso acontece em muitos e muitos produtos. Nós temos visto por aí, assim, pessoas que nós recebemos artigos para dar a aparecer, esses produtos que usam para pessoas ficarem fortes, esses
Aí, muitas vezes o que eles colocam, falam que coisas naturais, muitas vezes eles colocam os hormônios lá dentro para o cara comer aquilo e ter a impressão que é melhor. Então tem pessoas procurando fraude que tem lá esses hormônios, junto com, está comprando um alimento que seria saudável, mas o fabricante, para fazer aquilo, para que ele vai ficar forte, ele coloca aqueles hormônios que são proibidos. Então nós temos, até com isso tem acontecido muito fraude, principalmente nesses produtos que são para jovens, né, e adolescentes. Então, para minimizar o problema de ter fraude ou ter essa variedade, os varejistas, quem está comprando atacadista, eles já realizam amostras. Se você for no São Paulo, na CEAGES, eles não compram frutas, eles compram frutas e já realizam exames para saber se a fruta está doce, está azeda e assim por diante. Então eles usam para saber a doçura. Um aparelhozinho mais ou menos do tamanho disso. Ele coloca lá, pinga uma gota aqui em cima e diz quão doce está a sua fruta. Tá? Ele pode medir se ela está dura, quão dura ela está. É um aparelhozinho que tem mais ou menos desse tamanho, ele tenta enfiar e mede quão duro é a dificuldade de se inserir aquela sondinha. Nós podemos medir o pH para saber quão ácido está. Tá? Vamos passar só para a carne, mais ou menos a mesma coisa. A carne que nós compramos, ela tem que estar com um pH nessa faixa. Se não tiver, automaticamente essa carne está dura. Então isso quer dizer que o frigorífico congelou a carne muito antes dela virar carne. Você está comendo no fundo é músculo, que chama, uma carne dura. Então eles têm medo de que a carne estrague por contaminação bacteriana e congela logo. Não espera a carne se converter em músculo. Nos Estados Unidos, se chegar uma carne lá fora desse padrão aqui, ele rejeita a carne brasileira, devolve, porque é uma carne que foi, assim, o pessoal ficou com medo dela pegar algum tipo de bactéria. Então eles congelam logo para a bactéria não crescer. Mas se leva para lá, ela pode aparecer depois. Então eles não aceitam, eles têm que esperar 24 horas após abater o animal para congelá-lo, não congelar antes, ou resfriá-lo. Então isso reflete nesse pH. Também nós podemos medir a capacidade de retenção de água. Aqui eu boto um bifinho aqui embaixo, eu boto um peso em cima, aqui que eu formo uma mancha. Quanto maior for menor for essa mancha, na hora que você for fazer teu bife na panela, ele vai ficar muito seco ou não. Lembra que alguns bifes faltam muita água? Então, essa é a propriedade, a capacidade de retenção de água. E aí nós podemos ter também, dureza, quão duro está a carne. Um aparelho que você vai lá e estica a carne. Então, quem sabe quão duro está. Tá? Mas todos esses problemas aqui, existe um problema principal seguinte: todo esse método aqui destrói a amostra. Se eu analisei o pedaço de bife, não é o que eu vou comprar. Eu analisei um e compro o outro. Então, ele não pode ser aplicado a todo o produto. Eu não estou analisando o que eu estou comprando, estou analisando, ou estou vendo que um outro bife foi analisado. Tá? Então, o produto adquirido pelo consumidor, ele poderá sempre ser de baixa qualidade, mesmo quando o comerciante ele faz um controle de qualidade, pela amostragem, ou seja, ele compra 100 quilos, tira meio quilo e analisa. Ele quer dizer que do meio quilo, quanto tem nos outros 100 quilos. E a gente vai ver que isso aqui não é verdade. Por quê? Porque a amostragem, ele tirou uma fração de lá. Mas existe, então ele pega o valor médio. O valor médio não quer dizer muita coisa. Por quê? Tem aquela história ali de estatísticas, de uma casa que eles tinham duas casas. Uma comia 1 quilo de carne por dia, outra não comia nada. Na média, os dois comiam meio quilo. Então, média não quer dizer nada, quando a variabilidade é muito alta. Quando você não tem variação, como é o caso dos alimentos, tem muita variação, a média não vale nada. Assim, ela vale muito pouco. Por quê? Vamos pensar em outro exemplo. Fui lá, comprei um melão. Aí, qual que é o resultado da análise que fez lá dos melões? Ele diz assim, 80% dos melões são doces. Mas você não é um dado estatístico, você é uma pessoa, um consumidor é único. Eu não quero saber a porcentagem, eu quero saber o que estou levando. Então, 80% são doces, daqueles 100, 20 pessoas estarão levando melões ruins para casa. Então, não adianta, eu quero saber o melão que eu estou comprando. Então, o que nós vamos estar trabalhando é o método que possa analisar a qualidade de todos os alimentos. Então o método não pode destruir meu alimento, a minha amostra. Então, e pode ser usado para análise de todo o produto. Eu quero saber o produto que eu estou comprando, não de uma média. Tá? Então, nesse caso, o consumidor poderá saber o que está comprando, o que é a qualidade que ele quer. Como hoje ocorre com a transferência de massa ou peso. Você tem dúvida que, claro, existe 1 quilo no seu feijão. Você ficou na dúvida, olhou assim, tem 1 quilo mesmo? Você tem uma balança no supermercado, você aperta lá e diz que tem 1 quilo ou não. Então, no futuro, que a gente imagina que deverão existir aparelhos desse tipo, eu quero saber se a minha fruta está doce. Fiquei na dúvida, vou lá e coloco aperto no botão e vai dizer. Só que essa análise é sem destruir a fruta entrou e saiu, e isso acontece instantaneamente, praticamente. Tá? Isso mais ou menos que eu vou mostrar para vocês do ponto de vista pesquisa ainda científica. Eu não tenho nenhum aparelho para botar no supermercado. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos começar testes.
porque é muito complicado eu falar que a fruta está verde e ela não está verde. Então nós temos que testar por muito tempo. Então vários métodos estão sendo analisados. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o método de ressonância magnética nuclear, ou ressonância magnética, como os médicos dizem. É o mesmo tipo de aparelho que se usa no hospital. Muitas vezes vão diminuir o tamanho, mas aquele que a pessoa entra e obtém imagem. E aqui, esse tipo de aparelho, eu vou mostrar para vocês como você pode fazer, em vez da imagem de uma pessoa, você está fazendo de uma fruta, ou de um alimento. Eu posso fazer de uma salsicha, até mesmo de uma garrafa de vinho, para saber a composição química dentro de um monte de coisa. Hoje em dia, essa imagem é super definição. Então, o médico pode vir aqui e avaliar com super detalhes isso. E não só isso, ele pode vir até pessoas em coma, ele consegue saber as regiões do cérebro que estão funcionando. Muitas vezes ele faz uma pergunta e vê se o cérebro responde. Mesmo que ele não responda do ponto de vista físico, ele simplesmente basta pensar alguma coisa, a gente consegue detectar isso com ressonância magnética nuclear. Então, rapidamente vocês entenderem, eu não quero explicar a técnica, mas mais vocês entenderem como que a química chega nisso, rapidamente nos princípios básicos. De onde vem o sinal de ressonância magnética que faz aquelas imagens e permite com que eu analise praticamente qualquer material que existe na Terra ou no universo? Porque alguns núcleos atômicos, eles têm um spin. Lembra, não sei se vocês passaram, em elétron é muito conhecido, tem diagrama de Pauli, você bota setinhas para cima e para baixo. Isso também existe no núcleo. Só que no núcleo ninguém dá importância, porque ele não tem importância do ponto de vista químico, de reações químicas. Mas ele tem muita importância do ponto de vista de análise química. Então, todos esses isótopos aqui, o hidrogênio, o carbono 13, não 12, toda vez que eu tiver números pares de próton e nêutron, eu não tenho esse spin nuclear. Então, eu tenho que selecionar isótopos. Tá? Então, toda vez que eu tiver esse spin aqui, o meu núcleo se comporta como um pequeno ímã. Porque ele tem, vamos considerar um movimento de rotação, ele tem uma carga, e nós podemos considerar um pequeno ímã. Tá, okay? Quando nós colocamos esse ímã, essa minha amostra, digamos assim, com hidrogênios ou água, num campo magnético, eles se orientam em relação a esse campo magnético. Tá, okay? Como se fosse, eu magnetizo a pessoa que entra lá dentro, mas esse magnetismo não é nada que faz mal, é um magnetismo muito fraco, porque esse spin do núcleo a gente nem consegue detectar. O eletrônico você detecta até por balanças e outros métodos. Então, na realidade, quando eu coloco meu spin lá dentro, minha amostra com água, ele não se orienta exatamente assim, mas ele fica girando com como se fosse um peão. Ele gira em torno do eixo, mas também faz um segundo movimento, que esse movimento imagina a cabeça aqui, esse movimento é chamado precessão. Existe na Terra, praticamente os objetos que giram têm esse movimento. E essa frequência de precessão, ela é dada por uma constante que depende de cada isótopo e do campo que eu aplico. Então, algumas vezes, como o tomógrafo é mais conhecido, eu fui fazer uma tomografia num aparelho de uma frequência equivalente aqui a 10 MHz, 20 MHz, ou campo magnético. Isso quer dizer, quando você entrou lá, qual a frequência que as águas ou as gorduras do nosso corpo passou a precessionar. Tá? Então, como é que eu faço? Por que tem ressonância? Porque é o seguinte, quando eu coloco a pessoa ou a amostra, alguma coisa dentro do ímã, tá? Ele precessiona. Como é que eu consigo, então, transferir energia do meu aparelho e para lá? É através do fenômeno de ressonância. Não sei se vocês conhecem, mas eu acabei de pegar aqui na internet uma demonstração de ressonância. É um fenômeno de transmitir energia de um corpo para outro. Aqui está mostrando um fenômeno que é conhecido de ressonância. Você vai quebrar o copo sem estar tocando nele. Simplesmente estourou agora. Você colocou uma frequência exatamente igual à frequência de ressonância do copo, o copo absorve energia e ele acaba se quebrando, porque ele vibra muito. A mesma coisa acontece com ressonância magnética. Eu coloco a minha amostra, seria aqui uma antena, no campo magnético, e ela passa a precessionar. Então eu pego e adiciono aqui uma frequência, exatamente igual à frequência que ela está precessionando. Ela absorve, só que depois ela emite. Mas só que um aparelho de ressonância é exatamente um aparelho de rádio. Tudo é eletrônico. Aqui a antena, onde eu vou colocar minha amostra, aqui um transmissor de rádio, na frequência de rádio que vai ser a frequência de ressonância, e aqui vai ser um receptor, como nós tivemos. Então, um aparelho de ressonância, no hospital, nós usamos tudo, é um aparelho de transmissor e receptor de ondas de rádio. A única diferença é que eu tenho de colocar a minha amostra dentro do campo magnético. Tá? Então, a pessoa entra naquele túnel lá, a única finalidade daquele túnel é esse daqui, ó. Depois ele tem tipo uma antena, uma coisa que vai na cabeça, que é essa antena aqui, que são os fios enrolados. E aí então passa uma onda de rádio, excita a amostra e depois ela emite a onda de rádio. Tá? Então o modelo de ressonância, ele, do ponto de vista eletrônico, ele é muito simples. No início nós usávamos transmissores, antenas e receptores de rádio. Hoje em dia, essas daqui são muito mais sofisticados. Mas basicamente eu consigo fazer os experimentos dessa maneira. Tá?
Então aqui só nós vemos aqui, nós estamos no hospital, aqui está o imã, aqui está uma mesa que a pessoa coloca, aqui seria a antena, aí a pessoa vai entrar lá dentro dessa antena. Essa antena, na hora que você entrar lá dentro, você vai magnetizar primeiro, aí você joga uma onda de rádio e detecta. Joga e detecta. Seus núcleos, né, que vão jogar o sinal de volta, falando onde que eu estou, né, para saber a posição dele. E que tipo de material que eu sou água, sou gordura e assim por diante. Tá? Então aqui só rapidamente mostrar o que nós vamos usar nesses métodos que nós estamos usando. Então nós podemos fazer contraste de imagens. Estou só mostrando tudo inicialmente com a parte mais médica, que as pessoas conhecem mais do que só falar de fruta, de carne, vamos tentando a parte médica. Então aqui seria uma imagem por ressonância magnética, onde eu estou medindo a quantidade de água, digamos. Então essas imagens, a parte mais clara, onde tem mais água, mais água, e aqui não tem nada, e aqui tem um sinal bastante intenso. Esse é um tipo de contraste, mas eu posso fazer um chamado de relaxação, que eu vou explicar depois para vocês lá. Então eu posso fazer uma imagem da mesma pessoa no mesmo ponto. Você tem essa diferença. Aqui, ó, essa parte aqui que estava mais ou menos clara, aqui está escura. Porque nesse tipo de contraste que eu estou fazendo, eu estou suprimindo um tipo de água que existe no cérebro. E é dar o contrário desse tipo de contraste que é chamado P2. E também eu posso fazer uma imagem, é um corte apenas onde estão os vasos sanguíneos. São essas coisas aqui. Eu posso fazer uma imagem do teu corpo só vendo os vasos sanguíneos, só vendo as coisas que se movimentam. Então, mas eu queria chamar a atenção disso daqui, depois eu vou voltar. Então, nós podemos medir, aqui, ó, digamos assim, nesse daqui, esse parâmetro de relaxação aqui, ele é muito intenso aqui, pouco intenso aqui. Eu consigo, então o médico consegue rapidamente detectar qualquer problema no cérebro, porque ele já sabe, quando se tiver levar uma pancada, que tipo de método. Esse daqui vai mostrar onde que teve a pancada. Isso, ele fica a pancada, mesmo que não tenha inchado, rapidamente vai ficar branco. Esse tipo de imagem, mas não vai ficar aqui. Então já tem todo o método de fazer o diagnóstico por imagem por ressonância. Tá? Então vou mostrar como a gente usa isso. Então o que seria aquela relaxação? Então aqui só um exemplo para vocês, tentarem entender de um ponto de vista mais prático. Eu pego 2 litros de água, bota 100 graus. Aí divido esses 2 litros de água em um deles, num becker e no outro becker. Nesse aqui eu coloco dentro do isopor, nesse aqui eu coloco fora do isopor. Os dois atingem a temperatura ambiente ao mesmo tempo? Por quê? A água não é a mesma? Eu tirei do mesmo frasco, esse frasco aqui exatamente eu posso inverter. Mas por que a água não subir na mesma temperatura? Oi? Isso foi? O que é? O ambiente é diferente. Então, o ambiente que ele está é diferente. Então, num eu tenho capacidade de trocar calor relativamente rápido, e no outro eu não tenho. Então, a água aqui, ó, ela não esfria de acordo com o que ela quer. Ela esfria de acordo com o ambiente. Então, nós vamos ver que em ressonância magnética nuclear, aquelas relaxações T1 e T2 é do mesmo jeito. As águas do nosso cérebro, dentro do aparelho de ressonância, elas vão esfriar ou esquentar de acordo com a vizinhança. Então, uma água dentro de um copo, para nós, é diferente de uma água numa maçã. É diferente de uma água em outro lugar. Então, a nossa, vamos ver, relaxação, ela vai ser dependente do ambiente, não depende da água. Depende de onde ela estiver. Por causa disso, a água é tudo água. Mas se nós voltarmos depois naquelas imagens, dependendo do que nós estamos medindo água, em cada posição ela vai ser diferente. Porque o ambiente é ali diferente. Tá? Então, elas esfriam o que nós chamamos de uma constante de tempo diferente. Se eu for medir a temperatura nesse daqui, nesse caso aqui, tu vai ver que uma cai rapidamente, a outra vai bem devagar. Então, nós chamamos disso uma constante de tempo que nós vamos medir. Então, por ressonância acontece a mesma coisa. Tá? Quando eu excito a radiofrequência, as moléculas de água ou de gordura vão esfriar de acordo com o ambiente que está ali perto. Não depende da água, nem depende da gordura, depende do que está ali próximo. Tá ok? Só que, estou vendo aqui que eu usei, aqui estaria escrito por ressonância. Só que, em vez de nós medirmos por calor, na ressonância, no aparelho lá, nós emitimos e também perdemos energia por ressonância. Então, ela só vai perder energia quando tiver coisas que vão estar movimentando naquela frequência. Tá? Então, mais ou menos, se nós imaginarmos as moléculas de água num copo, elas vão estar se movimentando assim. Imaginemos que agora eu coloque isso numa fruta, ou num cérebro, ou num lugar que é uma pancada. Elas passam a se movimentar com uma condição um pouco diferente, que me muda aquela condição de relaxação. E além disso, todos esses materiais aqui me interferem na relaxação. Toda substância que tiver um elétron não emparelhado, que a gente chama, ele me interfere nisso. Tá? Depois, então, se nós olharmos como essa relaxação varia com os movimentos, um líquido tem relaxação rápida, passa por um valor ideal e depois volta para lá. Tá? Então, ele tem mais ou menos isso. Existe um outro fenômeno que eu falei lá, T2, ele não diminui a temperatura da água, mas como se uma água trocasse entre um e outro. Tá? Imagina que tem uma molécula de água aqui, essa esfria e essa aqui esquenta.
mas a energia do sistema continua a mesma. Tá? Então, nós vemos assim, ó, esse T1 ele faz isso daqui, ó, mas o T2, que nós vamos usar muito, ele praticamente ele é longo quando é líquido e é curto quando é sólido. Então, eu consigo somente saber quem que é a água, quem que é uma água que está ali, uma água num copo, é diferente de uma água dentro de uma maçã ou dentro de uma pera. Por quê? Porque a água que está dentro da pera, ela está com movimento restrito, ela não pode se movimentar para qualquer lugar. Então, eu consigo diferenciar os tipos de água que existem dentro de um alimento. Tá? Então, isso que eu vou usar para vocês. E aqui, então, mostrando, então, essa água aqui, ó, que aqui subiu, é a água mais livre que tem. Então, olha, ela tem o T2, que nós chamamos mais longo. Essas daqui são os T2 mais curtos que existem. Então, o médico lá sabe disso, ele sabe. Imagina se houvesse algum problema por aqui assim, essa imagem teria um contraste grande. Tá? Mas aí, aqui mostrando alimentos já, não é mais comida. Aqui eu peguei uma mortadela, coloquei lá dentro do aparelho, a imagem que eu tive dessa mortadela. Aqui, ó, o que seria isso daqui? Viu, o aparelho não só tem gordura, mas diz a cor dela, né? Não é isso, diz que é intensidade. Está falando o seguinte, estes componentes de gordura eles têm que ter um mais curto que da água do resto do sistema. Então eu consigo separar a gordura de todos os outros tipos de água que existem. Então é muito fácil fazer isso. Então, a pessoa bota um porco inteiro lá dentro, eu tenho distribuição de toda a gordura que tem lá dentro. Imagina, vou comprar um salame, quanto tem de gordura naquele salame? Eu faço não só a imagem assim, ó, mas eu gero a imagem tridimensional daquele meu salame. Eu meço quanto tem de gordura, de pedaço de gordura lá dentro. Tá? Se eu pegar as frutas, as imagens das frutas. Vendo a manga aqui com problema, também não consigo ver essa risquinho que tem numa laranja. Aqui é uma amostra de kiwi. Mas nós não queremos ver as frutas bonitas, realmente. Nós queremos ver problemas. Essa maçã aqui estava sendo comida por uma broca. Ela está inteirinha, tá? Ela não foi destruída. Ela está lá dentro. Eu consigo ver isso. Esse mamão estava começando a ter alguns problemas e assim por diante. Eu consigo ver com esse aparelho tudo isso lá dentro. Só que existe um problema. Por que a gente não pode usá-lo? Um aparelho desse custa uns 3 milhões a 4 milhões de reais. E o tempo de análise, se alguém já fez essas imagens, demora 15 minutos, 20 minutos. Então, um aparelho que custa 3 ou 4 milhões, levando 15 minutos, uma fruta que entra para ser analisada custando R$1, sai custando 10. Quem vai pagar R$9 a mais por uma laranja? Né? Então, não dá para usar esse método hoje em dia, porque o preço ainda é muito caro. Então, existem outros métodos que se baseiam exatamente nesse mesmo princípio da ressonância, chamado espectroscopia. A gente não faz uma imagem, mas a gente mede aqueles parâmetros de relaxação, como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou mostrar aqui algumas aplicações para vocês, como nós estamos fazendo, usando aquelas relaxações. Tá? Lembra que uma delas é muito longa se for líquida e é muito curta se for solidificando. Então, aqui já é um aparelho que nós estamos usando as amostras, vão passando aqui dentro. Tá, ok? Então, cada uma delas aqui tem uma amostra. Esse aqui é um método que nós desenvolvemos, onde cada amostra aqui, ela se movimenta daquele jeito. Seria mais ou menos assim. Quando ela está passando pelo sensor que está dentro do ímã, cada vez que ela passa, ela gera um sinal. E a intensidade desse sinal de ressonância é proporcional à concentração de alguma coisa. Nesse caso aqui, nós estávamos medindo teor de óleo em sementes. Então, digamos assim, se eu for comprar, como aconteceu no final do ano, eu comprei avelã, na casca. Sei lá, metade delas estavam vazias. Então, com esse método aqui, se eu colocar as avelãs passando lá dentro, eu só medi a intensidade do fico. Mas aqui uma semente que tinha muito óleo, tem pouco óleo, eu consigo saber, ela passando lá nessa velocidade, quais estão com a quantidade de material lá conhecido. Eu não preciso quebrar. Então, teoricamente, no supermercado, a pessoa tivesse um aparelho desse, ele podia separar todas que são cleans. Mesmo que o peso dela, que eles usam normalmente, seja diferente. Tá? Então, eu consigo medir lá dentro para saber. Aqui seriam variações muito grandes, que eu usei a amostra com diferente só para mostrar a diferença. Mas, teoricamente, eles deveriam dar todas do mesmo tamanho se fossem todas com a mesma quantidade. Se variou a partir de um certo limite, você joga fora. Ou classifica ela como uma segunda classe. Né? Então, eu posso dizer isso lá dentro. Então, com esse método aqui, eu consigo hoje analisar mais ou menos de 20 a 40 mil amostras por hora. Que ainda não é muito, porque o preço ainda vai aumentar, né? Eu já consigo mais ou menos trabalhar com essa ordem de grandeza. Isso que eu digo que é potencial. Nós não temos como colocar e tirar as amostras nessa velocidade ainda. Nós estamos construindo o aparelho. Tá? Mas existe isso. Então, se você disser uma amêndoa lá para mim colocar no aparelho, eu aperto um botão, em 10 segundos eu analiso 100 amostras. Mas eu levo um tempão para trocar, botar as próximas. Tá? Então, eu já fiz uns testes, agora eu vou levar no aparelho no final do ano para não comprar amêndoa ou castanha, qualquer coisa dessa estragada. Né?
Então aqui existe um outro método, que eu não ando mais contínuo, mas eu paro, por algum tempinho. Só para mostrar já um outro tipo de aplicação. Isso que nós já fazemos mesmo, né? Então aqui é o seguinte, lembra daquele T2? Que eu falava para vocês, quanto mais rígido, ou mais sólido, ele se sumia mais rápido. Aqui seria óleos. Esse daqui seria o óleo de mamona, que é o óleo mais viscoso que existe. Aqui seria o óleo de linhaça, que é o mais poliinsaturado que existe. Aqui seria o óleo de soja, de outros materiais que caem mais ou menos nessa faixa. Então, com esse método, eu coloco lá, aperto um botão, em meio segundo, ele me diz qual a viscosidade do óleo, e eu posso relacionar isso com a qualidade do óleo. Posso dizer, por exemplo, qual a viscosidade. A linhaça, ela se destaca de todas as outras. Se eu colocar aqui a mamona aqui, ó, ela ia ficar por aqui, porque ela é muito diferente. Então eu coloco lá e eu consigo saber qual a qualidade do óleo, qual o grau de saturação. Então, para que serve isso? Eu posso poder comprar materiais com melhor grau de saturação, ou o pessoal de pesquisa usa isso para, igual um experimento aqui dado pelo professor Inácio de Godoy, aqui do Instituto Agronômico de Campinas. Ele faz os cruzamentos para obter um amendoim que se chama de alto oleico. É um amendoim, quando estiver no mercado, a paçoquinha dele vai durar 3 vezes mais do que existe hoje. Porque o ácido poliinsaturado, né, ele é bom para algumas coisas, mas ele estraga muito rápido. Tá? Então, o pessoal da indústria quer um amendoim que não estrague rápido. Ou o óleo de fritura que não estrague rápido. Hoje em dia, a indústria hoje está substituindo, é obrigada a substituir o óleo de soja hidrogenado, e aí estão tentando óleos de vender, mas este óleo de amendoim aqui, ou soja com alto oleico, daqui uns dias vai ser um óleo que você vai conseguir fritar muito tempo sem estragar. Mas ele faz os cruzamentos lá, ele fez 12 mil cruzamentos. Ele sabia pela estatística de análise de genética que 30% seriam do que ele quer. Só que como é que ele vai analisar? Isso daqui, se ele fosse destruir a amostra, na hora que ele destruiu, ele viu que tinha, a amostra está morta, né? Ele destruiu a amostra. Então o que nós fizemos para ele? Descobrimos, dentro daquelas 12 mil amostras, quanto amostras, quem seriam as amostras. Então, mais ou menos, aqui a gente encontrou, só peguei um pedacinho aqui, ó, essa daqui de cima são os amendoins normais, essa daqui é os que ele queria. Então ele tira daqui e planta. Nós estamos analisando a terceira geração. Daqui uns dias ele vai ter já um amendoim com esse alto teor de oleico, vai ser um amendoim muito mais caro para o agricultor, e você vai poder pagar por ele, porque a paçoca dele vai durar mais, todo tipo de produto derivado do amendoim dura mais. E até mesmo o óleo, caso queira usar para fritura, vai ser um óleo que não vai oxidar rápido. Então é uma outra aplicação do método. E aqui a banana, eu posso medir aquela relaxação ali, quando a banana vai ficando mole, vai mudando a qualidade da água na banana. Então eu consigo medir quanto tem de água, qual o estágio de maturação da banana sem vê-la. Isso para a banana não interessa, você consegue ver a cor. Mas no caso do melão, todos os melões são os amarelos. Qual melão está maduro e qual não está. Então, nosso aparelho não cabia um melão dentro. Agora já temos um aparelho que vai caber um melão. Então, eu vou poder fazer esse mesmo gráfico para dizer, aquele melão que você está comprando amarelinho, está igualzinho do lado, ele está maduro ou não está? Ou qual estágio de maturação que ele está? Porque na banana você olha a casca, você sabe. Mas o melão, só olhando, você não sabe. Então, esse método aqui, exatamente o mesmo, poderia ser usado no melão para dizer, o melão está maduro ou não? Está nesse estágio aqui ou está aqui no começo? Porque a cor dele não varia do lado de fora. Ok? Aqui outra coisa que a gente pode fazer, aqui é uma banana, não mais variando, eu só amassei ela aqui. Só que o amasso, não aparece nada na hora que eu amasso. Vai levar uns minutos. Aqui já após eu ter feito a análise, você viu que ficou amassado aqui. Então, se eu fizer uma análise desse método, aqui é o espectro sempre que aparece para mim da banana normal. Aqui eu posso dar uma pancada. A mesma coisa que acontece na imagem. A pessoa toma um tombo, bateu a cabeça, muda esse perfil de relaxação lá na imagem, e ele consegue saber, ó, aquele ali é para estar de um jeito e está de outro. A mesma coisa acontece com a banana. Só que isso daqui, ó, demora meio segundo, ou menos de meio segundo. Então, não aumenta muito o preço. Outra coisa é uva Itália. Nós temos problema que você nunca sabe qual uva está doce. Não é isso? Então, nós temos um método aqui que permite dizer, esse igualzinho aquele que media e tirava uma gotinha para saber, e dá sempre esses valores aqui embaixo. E aqui com o meu método, como eu prevejo. Então, eu passo a uva lá dentro, eu posso saber se ela está doce, está nesse canto aqui, ó. Essas uvas aqui são altamente azedas. Então, as doces são essas. Então, eu posso selecionar lá os cachos ou as mesmas uvas, se eu quiser. Tá? Eu não toco na uva, ela só passa no aparelho, ele passa uma onda de rádio, que não faz nada, porque senão nós estaremos todos cozidos aqui, né? E a fruta sai do mesmo jeito. Só que agora vai dizer quanto tem. E aqui já mudando de assunto para carne e leite. Exemplos. Aqui, ó, 3 tipos de animais.
eles têm o canchinha, que é um boi aqui da fazenda, né? Ele tem pouca gordura, e esse dois aqui tem relativamente muito mais gordura. Se eu quero comer uma carne, vou no supermercado e compro uma carne, eu não sei qual boi que eu estou comprando. Se eu comprar desse boi aqui, eu quero uma carne light, esse daqui vai ter umas 5 vezes mais gordura do que esse. Então, hoje em dia, você não sabe o que tem. Então, só vou mostrar para vocês os métodos que nós temos. Nós pegamos o bife e passar lá dentro. Esse daqui é um método convencional que existia, mas se eu mostrar um método que nós desenvolvemos, eu consigo saber quanto tem de gordura nesses animais. E uma coisa assim que as pessoas, muitas mulheres acham ruim, que sempre as fêmeas têm muito mais gordura que os machos. E o macho canchinho praticamente é um macho que não tem gordura nenhuma. Não a gordura que está de fora que você vê, a gordura que está enfiada dentro do músculo, você não consegue tirar. Uma gordura intramuscular. Então, com esse aparelho aqui, eu consigo saber, dentro daquela tela de bife embalado, qual carne tem mais ou menos gordura. Aqui não vou entrar nesse detalhe, mas aqui ó, eu consigo separar, então, como existe a diferença de gordura entre macho e fêmea, eu consigo separar, se eu me dar um grau de carne, eu consigo separar se aquela carne era de origem macho ou de fêmea. Ou também eu consigo dizer, nesses quadradinhos que seriam os machos canchinhos, dentro aqui seriam os machos dessa outra raça. Então eu consigo não só dizer quanto de gordura, mas até mesmo a origem genética daquela carne. Então nós podemos fazer muito mais coisas do que isso. Isso com a carne já embalada, tá? Eu não preciso cortar a carne, eu não estou usando produto químico nenhum. E aqui já no leite, que é o caso mais lá, então o leite, não sei se você pode comprar o leite, aqui pode ter tudo isso, bicarbonato de sódio, água, hidróxido de sódio, soro de leite, ureia, hidróxido de hidrogênio, açúcar, sal de cozinha, até leite sintético, que é construído de água, detergente, óleo vegetal e ureia. Então todos isso são tipos adulterantes que existem em leite. Tá? Então, como é que a gente pode usar esse aparelho? E aqui estou fazendo a medida já dentro do frasco de leite. Então, com leite normal, ou até com 5% daqueles adulterantes, fica mais ou menos aqui, nesse gráfico nosso aqui de análise. Qualquer coisa que você for aumentando, ele vai aqui. Ó. Um leite que está nesse ponto aqui, ó, é um leite que tem quase 30% de qualquer um daqueles adulterantes. Cada um deles aqui ó, é devido a um daqueles problemas. Então, eu consigo detectar acima de 5% de qualquer um daqueles adulterantes dentro da garrafa de leite. Tá? Do saquinho, do leite, onde que tiver, eu não preciso abrir. Então, você tem dúvida se eu comprar um leite? Imagine isso no futuro. Você vai botar em cima do aparelho, depois vamos ver o aparelhozinho, é uma coisa que cabe na mão, um pouquinho desse tamanho. Aquele supermercado, você vai colocar aqui em cima, apertar um botão e vai dizer se ele está adulterado ou não. Tá? Então, aqui, outra coisa que a gente pode, isso quando a gente compra leite, leite A, você compra antes do prazo de vencer, já está estragado. Então, aqui só mostrando, aqui dentro a gente coloca um outro aparelho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como ele vai estragando, o que vai acontecendo, ele vai mudando daqui para cá. Então, eu sei que nesse dia aqui, ó, desse ponto aqui até aquele ali, quando ele estragou, já está mais ou menos 24 horas. Se eu comprei o leite e ele já estiver nesse ponto aqui, ó, eu não vou comprar se eu estiver no mercado, porque eu sei que no outro dia ele vai estragar, que ele vai atingir aquele ponto ali. Então, o leite bom deveria sempre aparecer aqui. Então, eu consigo com esse método, dentro do frasco de leite, coloco no aparelho aqui, um outro aparelho que nós estamos desenvolvendo, eu sei quantos dias ele vai levar para estragar. Tá? Isso eu posso fazer com esse leite, com leite em caixinha e tudo mais. Então aqui já a foto dele sendo, nós usando ele lá na Embrapa, já com um outro aparelho. Por que eu estou usando esse daqui? Um aparelho de médico, eu falei para vocês que custava 3 milhões. Esse daqui custa $200 mil no máximo, R$400 mil. E outra coisa que ele faz além do preço, é que um aparelho médico, se for usado do ponto de vista industrial, não sei se estão vendo, ele puxou uma cadeira, tudo aqui para cima, um ímã muito forte. A pessoa chega numa máquina, ele puxou a máquina lá para dentro do ímã. Isso daqui para destruir um aparelho de 3 milhões de reais, ou 4 milhões, dependendo do aparelho. Esse daqui, ó, ele não gera campo externo nenhum. Então, pode estar passando com qualquer coisa, uma máquina ali perto, que não vai te atrair a máquina. Esse daqui não. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver cada coisa que tem aqui. Aqueles balões de oxigênio, sabe? Tudo que passa, que tem ferro, ele atrai. Ele puxa lá para dentro. E aqui ele destruiu esse ímã, que custa só o ímã uns 2 a 3 milhões, dependendo do tamanho dele. Então, eu não posso usar isso num supermercado ou numa centro de seleção, porque ele destrói. Então, nós construímos esse aparelho aqui junto com os parceiros na Argentina. Então, agora nós estamos chegando num produto que vai poder ser usado pelas centrais de avaliação. Então, rapidamente, a última parte seria já você no supermercado fazendo a medida. Então, todo o aparelho de ressonância que eu mostrei agora para vocês, nós temos de botar a nossa amostra no centro do ímã. Então, se eu vou analisar um boi, meu ímã tem que ser grandão. Então, existe uma outra versão, que é esse tipo aqui, ó, a amostra é colocada aqui na frente, ele não aumenta com o tamanho da amostra. Então, vou mostrar alguns exemplos. Se eu vou analisar uma maçã, aqui um na minha mão, que nós construímos lá, ele é desse tamanhozinho. Ele vai fazer todas aquelas medidas. Só que ele não faz na esteira, né? Porque no supermercado você não vai analisar mil amostras, não quero analisar uma, coloco lá em cima, ele vai me dizer
Aqui eu analisando o feijão dentro do saco, eu não preciso tirar o feijão do saco. Eu quero saber o grau de umidade. Se o cara está com umidade alta, se está com umidade alta, pode dizer que ele pode levar a ter esse fungo que causa isso. E assim por diante, a gente pode medir até reações químicas. Acontecendo dentro da reação, eu coloco aqui em cima, eu consigo medir reações químicas. Acontecendo lá dentro. Eu posso colocar, por exemplo, também uma garrafa de vinho ali em cima e saber se o vinho está estragado ou não. Então, existe uma aplicações muito grande de todos esses dois aparelhos que eu mostrei para vocês. Então, ele praticamente, com essa nosso trabalho, a gente imagina ter dois aparelhos. Um que vai estar no... Quem está comprando e vendendo, né, vai ter um aparelho para analisar muitas amostras, depois vai ter um outro pequenininho, tipo uma balança que vai estar lá, você coloca em cima, vai apertar um botão e vai dizer a qualidade do alimento. Aí você vai poder escolher, eu quero uma maçã muito doce ou menos doce, ou um outro problema que existe com maçã, às vezes ela fica no isopor. Esse aparelho detecta muito fácil se está com isopor ou não. Então aquelas avelãs, não chama aquele que é preto lá, que esqueci no começo, você sempre compra, nunca sabe como aquilo está doce ou não está, ameixa, você nunca sabe aquilo. Então esse aparelho vê com super facilidade se está doce, se está verde, se está aquela que é toda, parece um isopor também. Então esses métodos aqui são métodos que estão eliminando toda a necessidade de análise química, ou seja, não precisa mais ter resíduo para quem for fazer a análise, não precisa mais do consumidor saber pela média. Não adianta a gente chegar lá e saber, tem 50 quilos de carne lá. Você não vai comprar na média, você vai comprar um pedaço de carne. Você leva uma picanha para casa, a picanha está dura, você vai fazer o quê? Vai xingar, né? Então, esse aparelho, a ideia da gente é que ele consegue saber se a picanha está dura ou não. Tá? Então, existe um montão de aplicações que não estão prontas. Tá? Eu vou te mostrar algumas delas. Tipo essa do feijão, da uva, de um monte de aplicações já estão funcionando. Então, isso faz parte do nosso trabalho, e esse trabalho não é feito só por mim. Então, são vários, esses três aqui foram ex-alunos, né, que são professores de departamento de Química de várias universidades. O professor Mário, professor, que não foi aluno meu, professor já, que me ajudou muito, professor aqui da Federal, alguns pós-doutorandos, e principalmente os alunos do estudo de Química e alguns do estudo de Física. Porque existe tanto uma parte aqui de fazer esses aparelhos que está ligado muito aos físicos, mas tem toda a parte de testar esses métodos que estão ligados aos químicos. Então, a gente faz toda a comparação sempre com o método padrão. A gente vai fazer usar de açúcar para o método padrão. Mas só que a gente quer saber é que a gente quer eliminar isso. Tá? E também gostaria de agradecer a FAPESP aqui, que é a principal doadora do nosso dinheiro. Né? Um projeto de pesquisa desse custa alguns milhões. Tá? Então, ela é a principal, depois a FINEP e o CNPq. E nós estamos ali na rua 15, quem quiser nos visitar, os aparelhos estão lá, sendo usados por alguns estudantes, né? Eu raramente tenho tempo de estar lá, estou sempre avaliando mais, né? Mas tem os estudantes que ficam nesse laboratório aqui assim, tem todos os aparelhos, aquele que você colocar em cima e analisar, ou aquele que tem uma esteira, já estão sendo usados. Avancei muito no tempo aí, mas era o que eu tinha para